Título 3º. Da Organização Administrativa Municipal. Capítulo 1º. Da Administração Municipal. Seção 1ª. Da Estrutura Administrativa. Artigo 75. A administração municipal é constituída dos órgãos integrados na estrutura administrativa da Prefeitura e de entidades dotadas de personalidade jurídica própria. Parágrafo 1º. Os órgãos da administração direta, que compõem a estrutura administrativa da Prefeitura, organizam-se e coordenam-se atendendo aos princípios técnicos recomendáveis ao bom desempenho de suas atribuições, atendendo às peculiaridades locais, e um processo permanente de planejamento. Parágrafo 2º. As entidades dotadas de personalidade jurídica própria, que compõem a administração indireta do município classificam-se em: Inciso 1º. Autarquia. Inciso 2º. Empresa pública. Inciso 3º. Sociedade de economia mista. Parágrafo 3º. A administração municipal é fundacional, quando realizada por fundação instituída e mantida pelo poder público. Seção 2ª. Da administração pública. Artigo 76. A administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes do município obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e também ao seguinte. Inciso 1º. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Inciso 2º. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Inciso 3º. O prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Inciso 4º. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas, ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados, para assumir o cargo ou emprego, na carreira. Inciso 5º. Os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em lei. Alínea A. Ao funcionário público efetivo da municipalidade, que exerceu ou venha a exercer cargos, empregos ou funções que proporcionem vencimentos superiores, do que é titular perante a administração pública municipal direta ou indireta, seja a que título for, por 10 anos consecutivos, ou mais de 11 anos com interrupção, fica assegurada a incorporação ao vencimento da diferença entre um e outro padrão, considerando-se para tal, a jornada semanal de 40 horas. Inciso 6º. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei complementar federal. Inciso 7º. A lei assegurará percentual de cargos, empregos e funções para as pessoas portadoras de deficiência na base de, no mínimo, 2%, em cada órgão ou entidade do governo municipal, inclusive autarquias, sociedades de economia mista e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Inciso 8º. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 9º. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á, sempre em 1º de maio, na forma da lei. Inciso 10. A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observando, como limite máximo, os valores percebidos em espécie, pelo prefeito. Inciso 11. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo.
Inciso 12. É vedada vincularão, ou equiparação de vencimentos, para efeito de remuneração pessoal do servidor público, ressalvado disposição em contrário contida nesta lei orgânica, e no artigo 39, parágrafo 1º, da Constituição Federal. Inciso 13. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidores públicos não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Inciso 14. Os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis, e a remuneração observará o que dispõem os artigos 37, 11, 12, 150, 2º, 153, 3º e 153, parágrafo 2º, 1º, da Constituição Federal. Inciso 15. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Alínea A. A de 2 cargos de professor. Alínea B. A de 8 cargo de professor com outro técnico ou científico. Alínea C. A de 2 cargos privativos de médicos. Inciso 16. A proibição de acumular cargos estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades e economia mista e fundações mantidas pelo poder público. Inciso 17. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienação serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas de proposta, nos termos da lei, exigindo-se a qualificação técnico-econômica indispensável à garantia do cumprimento das obrigações. Inciso 18. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de 10 dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor, que negar ou retardar a sua expedição. Inciso 19. Os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos destinados ao Instituto de Previdência do município de Osasco deverão ser postos à disposição da autarquia até o 5º dia do mês subsequente ao vencido e a contrapartida do município até o 10º dia. Inciso 20. Os vencimentos, salários, vantagens ou qualquer outra parcela remuneratória dos servidores deverão ser pagos até o 5º dia útil de cada mês subsequente ao vencido, corrigidos monetariamente quando feitos com atraso, de acordo com os índices oficiais aplicáveis à espécie. Inciso 21. É vedada a estipulação de limite de idade, salvo situações objetivamente consideradas, para ingresso por concurso público na administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, respeitando-se apenas o limite constitucional para a aposentadoria compulsória. Inciso 22. Os órgãos da administração direta e indireta ficam obrigados a constituir Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, e, quando assim o exigirem suas atividades, Comissão de Controle Ambiental visando a proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho dos seus servidores, na forma da lei. Inciso 23. Fica assegurado o direito de reunião, fora do expediente, em locais de trabalho aos servidores públicos, e ao Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos do município de Osasco, bem como a manutenção de quadro de avisos e acesso aos locais de trabalho para distribuição de boletins do sindicato e informações de interesse da categoria. Inciso 24. Todas as repartições públicas, empresas e órgãos municipais, deverão afixar em locais de acesso ao público, relação nominal das pessoas que trabalham no local, sua função e horário. Inciso 25.
É vedado ao Executivo e ao Legislativo a nomeação em cargos de comissão e funções de confiança, de pessoas que tenham sido condenadas por crime de corrupção em quaisquer formas cometidas em nível municipal, estadual ou federal, e da administração direta e indireta, com sentença transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Inciso 26. Fica instituída a obrigatoriedade de um diretor representante e de um conselho de representantes eleitos pelos servidores, nos órgãos da administração direta e indireta, bem como nas fundações instituídas e mantidas pelo poder público, cabendo à lei definir os limites de sua competência e atuação. Parágrafo 1º. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2º. A não observância do disposto nos incisos 2º e 3º implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 3º. As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinas em lei. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Artigo 77. Ao servidor público, com exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1º. Tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Inciso 2º. Investido no mandato de prefeito, será afastado de seu cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3º. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Inciso 4º. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5º. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados, como se no exercício estivesse